Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é obesidade infantil. No Brasil, estima-se que 1 em cada 5 crianças entre 5 e 9 anos de idade está acima do peso. A obesidade infantil é um problema de saúde e vai muito além da preocupação com a estética. Especialistas dizem que os pais são os grandes responsáveis por introduzir hábitos saudáveis na alimentação dos filhos. Como há de se verificar que escolas também têm um papel fundamental na alimentação das crianças. Apontar de quem é a culpa não vai ajudar em nada para a resolução do problema. A obesidade infantil é uma doença grave e precisa ser tratada como tal. Para falar sobre isso, convidamos 4 especialistas na área de saúde. O programa Saúde Hoje está apenas iniciando, em breve voltaremos. Saúde Hoje, 12 anos com você. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimoni é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimoni tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos. E ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimoni. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimoni. A tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimoni. Doutora Aline Maimoni. Experiência e atualização na área de glaucoma. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. O tema em pauta é obesidade infantil. Então, estamos recebendo no estúdio os seguintes convidados. Inicialmente, a médica endócrino-pediatra Andresa Macedo Teixeira, formada em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especializada em endocrinologia pediátrica pela UFRJ. A professora e nutricionista Keila Turqueto, formada em nutrição, pós-graduada em fisiologia humana pela Universidade Estadual de Maringá. Trabalhou como responsável técnica, administrando aulas de educação nutricional para crianças de pré-escolas. Atualmente leciona para acadêmicos do curso de gastronomia e turismo. A médica psicanalista Marta Dalla Torre, graduada em psicologia pela Universidade Estadual de Londrina. Membro fundador do Ato Analítico Clínica e Transmissão em Psicanálise. Membro fundador da Letra Associação de Psicanálise. Atualmente exerce a clínica psicanalítica e junto ao Centro Integrado da Saúde Mental, CISAM, da Secretaria de Saúde do município de Maringá. É um prazer tê-la aqui conosco, né, sobre esse tema tão interessante e importante, né, atual hoje, que é a obesidade infantil. Agradeço a oportunidade de estarem aqui presentes. Muito bem, já já voltaremos. Saúde Hoje, 12 anos com você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial.
Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é obesidade infantil. Bom, inicialmente vamos falar com a Andressa Teixeira, que é endócrino pediatra. Você poderia definir para nós o que é obesidade infantil? Claro, obesidade infantil é uma doença na qual o acúmulo de gordura corporal é capaz de causar danos para a saúde daquele indivíduo. Então, toda vez que eu tenho uma pessoa adulta ou criança, onde esse excesso de gordura gera outras consequências, outras complicações para a saúde, eu tenho a presença de obesidade. Andressa, geralmente existe o problema do sobrepeso e a obesidade. Existe alguma diferença entre um termo e outro? Existe. Na verdade, sobrepeso e obesidade é uma classificação de acordo com o índice de massa corporal, que é uma continha que a gente faz do peso em relação à altura, para saber se o peso está adequado para a altura daquele indivíduo. Esse índice de massa corporal pode ser usado em crianças desde 1 ano de vida até adultos, tá? E a partir dessa conta, nós vamos classificar. O sobrepeso é quando existe um excesso de peso, mas que ainda não gera complicações, não geraria complicações tão importantes para a pessoa. E a obesidade é quando esse excesso de peso, ele vai gerar complicações para o indivíduo. Seria um caso um pouco mais intenso, mais grave. Andressa, você falou aí num cálculo aí matemático, né? Para saber se o indivíduo tem sobrepeso ou não, né? Não obesidade, sobrepeso. Os dois. Os dois, né? Para classificação de sobrepeso como e obesidade. E qual o cálculo que você realiza? O cálculo ele é feito com o peso em quilos dividido pela estatura em metros ao quadrado. É só pegar o seu peso e dividir 2 vezes pela sua estatura. Existe uma tabela assim que você pode definir, está com sobrepeso ou não? Com certeza. Aí, a partir desse valor, são utilizados gráficos e tabelas que existem para todas as idades e dividido para sexo masculino e sexo feminino, aonde eu vou comparar se aquela criança já está num grau de sobrepeso ou de obesidade. Existem, inclusive, umas tabelinhas já que faz isso matematicamente, né? Você coloca lá o peso e a altura, já dá o cálculo exato, Não, né? Hoje em dia, com quase todo celular já tem um programinha para você calcular o seu índice de massa corporal e avaliar se está na faixa de obesidade. Só que é interessante saber que esses cálculos feitos em computador, celular, em geral usam os parâmetros para adultos, que são diferentes dos parâmetros para criança. O índice de massa corporal na infância ele é muito menor do que ele é para o adulto. Existe uma correção, então, no caso, né? Com certeza, precisa utilizar tabelas para criança. Geralmente a gente pensa o seguinte, pais obesos, filhos obesos, existe uma genética na jogada? Existe. A obesidade é uma doença multifatorial. Não é só a genética, não é só o sedentarismo, é uma conjunção de vários fatores que vão levar uma criança a ficar obesa. Mas a genética familiar é importantíssima, claro. Acredita-se atualmente que uma criança obesa ela é 30% da hereditariedade e os outros 70% dos hábitos de vida. E no caso, vamos falando em obesidade infantil, né? Quais seriam as causas que geralmente são mais frequentes na obesidade infantil? Então, o que leva à obesidade é sedentarismo, né, maus hábitos de vida, uma alimentação excessiva e muito calórica, pouca atividade física. Também tem influência, pais obesos, crianças que nasceram com baixo peso ou que nasceram com excesso de peso, tá? E outros fatores como, por exemplo, poucos meses de aleitamento materno,
introdução precoce dos alimentos sólidos numa criança muito jovem, alguns outros fatores que podem contribuir. Mas o principal, eu diria que vai ser alimentação e hábitos de vida. São os pilares, né? Os pilares principais. Principais na obesidade infantil, né? Com certeza. Você que nos está assistindo, então é muito importante que vocês tenham consciência desses fatores, né? Sem dúvida. De risco, né? Sem dúvida. Bom, nós temos um vídeo aqui que nós vamos assistir que ilustra bem o que nós estamos nos propondo hoje, esclarecer sobre a obesidade infantil. No nosso vídeo aqui vocês vão poder assistir algo ilustrativo a respeito desse assunto. Peguei no consultório outro dia uma menina de 9 anos com 62 quilos. A questão é muito grave. A gente está falando de uma pandemia mundial, né? As grandes doenças de hoje têm na sua base a obesidade. Eu acho que o advento das telas, hoje em dia há telas em tudo, em metrô, em ônibus, em elevador, nos smartphones, os tablets vão ser os presentes mais vendidos por muito tempo, televisão, 5 horas de televisão por dia, computador, videogame, a tela está aí e é irresistível, né? A gente não aponta um vilão no filme, né? A gente aponta uma circunstância assim que deixa a criança isolada, né? A gente apresenta uma vítima, mas não apresenta o vilão. É um retrato, olha, é isto que acontece. E vamos fazer com que todos nós, a sociedade civil toda, fale sobre o assunto, porque merece atenção. Imagina, 1/3 das crianças estão com sobrepeso e obesidade. Esse é um assunto que todo mundo tem que se levantar essa questão. Tá, então é o pai? Não, então é a indústria? Não, então é o governo? Então é a escola? Não, na verdade, a criança está sendo agredida. Quem que está agredindo? Todos nós. E a gente precisa parar, right now, parar e fazer com que esse quadro melhore. Porque a criança não vai conseguir. Falaram pra mim emagrecer, que aí ia melhorar, mas aí melhorou, mas falaram que é melhor emagrecer pra mim não ter de novo. Isso foi quando? 2008. 2008. E desde lá, você já conseguiu perder um pouco de peso, não? Muito difícil. Talvez um dos grandes méritos desse filme tenha sido dar voz à criança e mostrar que ela está sozinha enquanto os adultos ficam brigando de quem é a culpa, a criança fica sozinha nessa história. É que um dia eu tava com a minha mãe assistindo TV e lá tava mostrando as crianças comendo legumes e se esforçando pra emagrecer. Eu disse pra minha mãe que eu queria emagrecer, aí no outro dia a geladeira tava cheia de legumes. Cortou o coração, porque ela veio falar assim, mamãe, eu quero ser magra. A criança, ela começa a ter noção da sua própria imagem depois de um tempo. Falaram pra mim tirar uma foto de sunga. E eu não sabia o que ia acontecer com essa foto. Falaram que ia colocar numa revista, muito legal, fiquei super na expectativa. Quando eu fui ver, estavam falando que aqui, quando eu tô aqui fora da água, eu sou gordinho. E debaixo da água colocaram outra pessoa com uma perna mais fininha, mais magrinha. Eu me senti chateada. Em casa, o que os pais sabem e que os pais passam para os filhos não é suficiente. Eles também estão desamparados no que se diz respeito a essa transição alimentar. A transição alimentar é um dos grandes eventos desses últimos anos, em que as pessoas todas, não só as crianças, deixaram de comer alimentos vindos diretos da natureza, alimentos muito menos processados, deram espaço para os alimentos ultraprocessados. Muitos especialistas compararam a questão da obesidade infantil com a questão do tabagismo. E muitos falaram, é óbvio, isso tem que acontecer com os alimentos que são comprovadamente prejudiciais à saúde. E já houve um projeto de lei no Brasil para que esses alertas existissem, mas não aconteceu. Então, são as maravilhas do cinema, né? Você pode, com a sua liberdade de expressão, provocar uma discussão. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. Alguém aqui toma refrigerante todo dia? Eu também não. Eu abro a felicidade.
E tem uma abordagem, esse filme carrega uma abordagem muito forte disso, né? Das crianças brincando menos, das crianças não podendo correr no recreio da escola, né? Das crianças tendo aula de educação física teórica, né? Pais não conversando com filhos, as refeições não sendo feitas de uma forma conjunta, né? Ou seja, eu acho que o que está por trás de tudo isso, o que vai além do peso é efetivamente a falta de várias coisas, não só materiais, né? Não só a qualidade da comida processada que a gente come hoje, da mídia que a gente recebe hoje, mas também dessa coisa mais espiritual, dessa coisa mais de convívio familiar, sabe? Nada pode substituir você sentar no chão com seu filho, de vez em quando, e jogar um jogo com ele, conversar com ele, e almoçar com ele, e entender dele o que ele tem para te dizer, em vez de você estar no mundo paralelo. Vocês almoçam todo mundo junto? Nós faz a prece, depois nós vamos pro almoço, depois nós vamos tomar um suco. E como é a prece? Senhor, eu agradeço pelo dia que estamos aqui com esse alimento, que todos os dias não falte nada na minha mesa. Assim seja, graças a Deus. E falta alguma coisa na sua vida? Falta sentido. É impressionante, né, o que essa menina acabou de dizer, não é, Marta? Eu acho que o que faz uma criança dizer que a vida não tem sentido? Pois então, né? Bastante impressionante. Eu acho que é isso que tem faltado nos nossos dias de hoje, né? Nos impactarmos, nos impressionarmos, estarmos advertidos por tudo isso que se passa, né? Eu achei esse comentário aí bastante ilustrativo do que foi apresentado no vídeo, porque ele aborda justamente um ponto fundamental, né? Que é o desamparo que todos hoje no social vivem, nesse isolamento e nesse consumo excessivo de tudo, não só, né, de alimento, mas também de produtos, de objetos, e uma falta que é essencial, a falta do vínculo com o outro, da presença com o outro, naquilo que podemos conviver, né, nesse tempo necessário da presença e do partilhar tudo que se sabe, tudo que a vida oferece, né? Parece que é essa falta que induz a essa falta de sentido, né? Esse vazio que a criança aí, né, nos mostra o que justamente nós adultos estamos vivendo, né? Eu acho que a criança, eu na minha clínica, e eu acredito que as minhas colegas aqui também, até esses, né, que nos ouvem hoje, pode constatar isso, que a criança, ela denuncia uma verdade da nossa realidade hoje nos sintomas que ela pode apresentar, seja num quadro de obesidade, seja num quadro de inibição, de dificuldade de aprendizagem, né? De medos excessivos, de tudo aquilo que possa estar limitando aquilo que seria próprio desse tempo da criança. No caso, Marta, ao definir, por exemplo, a obesidade como doença, quais os efeitos que se produz? Na minha opinião, eu acho assim, né, que essa consideração que a Andresa fez, né, isso cabe ao médico. Ainda bem que nós temos a ciência, né, que nos promove hoje esse conforto, esse cuidado pelo seu avanço, né, de esclarecimentos tão importantes, de análises tão profundas, né, que podem levar à avaliação de um motivo fisiológico, de um sofrimento que está ali provado cientificamente, né, por esse amparo que a gente pode recorrer aí à medicina, que nos esclarece tanto, né? Mas eu acho assim muito importante a gente não deixar de ouvir aquilo que a Andresa marcou com tanta veemência, né? Os outros fatores, né? Quer dizer, uma coisa é descrever aquele sintoma, a obesidade, a doença. Outra coisa é a gente fazer uma reflexão sobre que fatores são esses que estão no entorno, né? Que promovem essa doença. E se a gente se fixa, né, só na doença, que hoje a gente pode perceber que existe uma tendência em todo mundo estar se ocupando só da doença, da criança obesa, da criança doente, e não
né, da criança com obesidade, da criança com doença, quer dizer, em primeiro lugar, essa criança, a história de vida dela, e à medida que a gente foca só nessa questão do sofrimento, a gente parece que ressalta mais isso e se esquece do convívio, da família, de que outros fatores estão contribuindo para que esse sofrimento seja tão destacado. Agora vamos falar com a nutricionista Keila, né? Na fase de amamentação, os alimentos ingeridos pela mãe influenciam no ganho de peso do bebê? E até que idade a criança deve mamar no peito? Então, a alimentação da mãe não influencia a composição do leite materno. A gente pode dizer que uma alimentação saudável, né, pela mãe vai influenciar na composição de micronutrientes. Que seriam os micronutrientes? As vitaminas e os minerais e alguma quantidade de ácidos graxos. Mas a composição do leite, que vai fornecer energias ou calorias para a criança, que vai influenciar no peso, como os carboidratos, as proteínas e os lipídios, não são influenciados pela alimentação da mãe. Então a mãe, independente da alimentação dela, essa quantidade de carboidrato, proteínas e lipídios não vão ser alteradas. E a gente sabe, né, que a recomendação é que a mãe amamenta o seu filho até os 6 meses de idade, né, uma recomendação pela Organização Mundial da Saúde, e que se estenda esse período de amamentação até os 2 anos, é claro, incluindo a partir dos 6 meses outros alimentos, né, que vão complementar a dieta da criança. Keila, no caso, por exemplo, né, até que idade a criança começa a desenvolver o paladar, identificar o sabor dos alimentos? E na sequência, quais os alimentos que devem ser oferecidos ao bebê quando termina a sua fase de amamentação? Então, o desenvolvimento dos sentidos da criança começa dentro do útero materno. A partir do 5º ou 6º mês de gestação, a criança começa a ter uma percepção da visão, né, do tato, mas a parte do paladar, ela vai ter desenvolvido depois dos 2, 3 anos de idade, que ela vai ter a percepção correta e falar assim, eu não gosto disso e eu gosto disso. Então, até os 3 anos de idade, vamos dizer assim, a criança não tem um paladar ainda, vamos colocar assim, um paladar já fechado, né? Ela não tem um paladar concreto, vamos dizer assim. Ela vai adquirindo até os 3 anos de idade. Só para complementar também, é muito frequente a gente verificar, né? Um bebê, por exemplo, gordo, é um bebê saudável? Isso é mito ou é verdade? A gente sabe que hoje em dia a gordura não é algo que indica saúde, né? Então, essa frase é extremamente errônea. Muito bem, nós estamos indo para um intervalo comercial. Já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimoni é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimoni tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos, e ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimoni. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. O melhor plano de saúde
é viver. O segundo melhor é Unimed. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. O tema em pauta é obesidade infantil. Bom, continuando o nosso bate-papo com a Keila. Forçar ou reeducar? Como podemos estimular a criança a comer alimentos mais saudáveis? Por exemplo, como a comida é feita, convidar as crianças a participar na cozinha, enfim, a criatividade pode estimular os pequenos? Pode e muito. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com crianças na cozinha e foi uma experiência maravilhosa. Você trazer a criança para conhecer o alimento, ver o ingrediente, cortar, a lavar, e elas ficam extremamente eufóricas na hora assim, que horas que eu vou comer isso? Né? Eu tive uma escolinha que eu trabalhei e nós fizemos um sanduíche natural. Pão integral, alface, tomate, né? Nós fizemos com atum no dia, né? Uma coisa bem simples para a criança poder ter o contato, de onde ela não vai se machucar, né? Com uma faca ou alguma coisa. Só o fato delas lavarem o alface, lavarem o tomate, ajudarem na montagem do sanduíche, elas não viam a hora de degustar aquele sanduíche. Então, trazer a criança para dentro da cozinha, ou levar no supermercado, explicar, falar para a criança assim, vamos fazer a lista de compras hoje? O que está faltando em casa? Vê, né, se perguntar, vê para a mamãe o que está faltando no armário, né? E ir com a criança ajudar ali durante as compras, interagir a criança nesse meio, porque ela vai se sentir de uma forma importante e vai querer degustar aquilo. A criança é curiosa. Conhecer os alimentos naturais, né? Sim, não conhecer só os alimentos industrializados, que eu acho que é o que acontece muito hoje em dia. Você pergunta para as crianças, todos sabem a marca do cereal que comem, a marca do suquinho, mas se você pergunta como é uma beterraba ao vivo, legume, ele só conhece no máximo a beterraba ralada, mas não sabe nem como é uma beterraba ao vivo. Por isso que é interessante a criança estar desde a compra, na produção até a degustação daquele alimento. E eu acho que é muito importante a gente considerar por que as crianças querem, né, esse determinado tipo de alimento que é feito para ela, né, como mostrou ali no documentário, com a cara dos personagens infantis, quer dizer, a comida associada à ideia de brincar, né? Eu me lembro que recentemente nós tivemos uma propaganda de um sorvete, onde tinha uma mulher dentro de uma banheira, como se ela estivesse ali sentindo no corpo o sorvete. Quer dizer, parece que há uma certa confusão do que é comer, que comer é um prazer fundador, porque a primeira ocupação de uma mãe quando a criança nasce é alimentá-la, né? É ver nela ali naquele choro o pedido do leite que ela tem para oferecer. Quer dizer, isso é fundador na nossa vida. Só que parece que existe uma confusão nos adultos hoje em dar essa condição de diversão para a criança em todo o tempo, mas só que nessa maneira artificial, oferecida pelo mercado, e não daquilo que de repente a beterraba pode significar para a mãe, que a mãe goste. Quer dizer, é oferecer à criança, resgatar aquilo que você falou, né, Keila? Trazê-la à cozinha. Tem uma escolinha, mas será que no nosso cotidiano a gente não pode oferecer isso às nossas crianças, né? Fazer a receita do bolo da vovó, quer dizer, quantas coisas nós vamos estar estimulando nossos filhos, né? Quando você ensina a medida, descascar, veja, exercícios psicomotores, né? Todos esses aspectos, nesse momento de convívio com o outro familiar, a gente vai poder oferecer às crianças. E o mais interessante é que aí você trabalha outra questão, que a alimentação, ela é influenciada pelos hábitos dos pais. É aquela coisa, os pais querem que os filhos consomem legumes, verduras, produtos naturais. Será que ele come? É uma boa questão. O exemplo é tudo, na verdade, né? Se a criança está inserida num meio onde a escola estimula alimentação saudável, os pais estimulam a alimentação saudável, muito provavelmente essa criança também vai se alimentar bem. Então isso começa desde o exemplo em casa, na escola, se a escola oferece alimentos industrializados, se na cantina da escola vende produtos, né, com alto teor de gordura, alto teor de açúcar, que não é o indicado.
Então, acho que em todos os aspectos da vida da criança, ela tem que estar cercada de bons exemplos. Lá naquele início, o senhor me perguntou se a obesidade era genética. Lembra, 30% genética, os outros 70% hábito de vida. Então, se a gente consegue mudar esses 70%, será que o 30% da genética vai ser tão importante assim? Eu acho que não. Né? Por mais que você tenha uma família com uma genética forte, onde todos na família têm uma tendência a ganhar peso, se você consegue manter essa criança com hábitos de vida, de atividade física, alimentação saudável, né? uma curiosidade saudável a respeito da alimentação, você provavelmente vai ter uma criança de peso adequado. E é onde você trabalha também os gostos, né? Com a criança. Um exemplo, a alimentação saudável ela é super saborosa. Mas você pega um alimento industrializado que é rico em gordura saturada, que altera todo o paladar da criança, não tem graça você consumir, sinceramente, uma maçã depois de você comer uma bolacha recheada. Então não tem como você oferecer esses alimentos assim, a qualquer momento para a criança, salgadinhos, bolacha recheada, os produtos industrializados, que os alimentos naturais, a percepção do gosto vai ser alterada. Então a gente tem que deixar assim, para a criança, de uma maneira mais disponível, esses alimentos naturais. E evitar os alimentos industrializados, que alteram esse paladar para a criança. No caso também, a exposição de alimentos proibidos em casa também, o que você considera? Se você tem, você come. Sim, mas colocá-los assim expostos assim, para a criança vê-los, elas vão estar atraídas por eles. Com certeza. Então deve evitá-los isso. Com certeza. Você tem que os olhos não veem, o estômago não sente. Agora você deixa para a criança ali uma fruta picadinha. Claro que você não vai deixar a fruta para a criança descascar, né? De uma forma que não seja acessível a ela, mas deixa a fruta picadinha ali para ela. Tudo certinho, bonitinho, ela vai pegar e vai consumir, porque a facilidade de consumir os produtos industrializados é você pega, abre o pacotinho e come. A fruta você tem que picar, você tem que descascar, dá trabalho. Trabalho, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente considerar nessa nossa discussão, né? Temos tempo para esse trabalho necessário que é a vida, né? Esse trabalho que né? A mãe amamentar seu filho. Você ressaltou muito bem que a criança que tem mais tempo de amamentação, ela tende a ter menor possibilidade de desenvolver obesidade. Como está o nosso tempo de vida hoje, né? A mãe tem essa disponibilidade de ofertar esse tempo para amamentar seu filho? Né? Eu acho que são questões que a gente tem que refletir, né? Nós temos tempo para preparar isso que você acabou de descrever, né, Keila? Ou na feira, ir lá conversar com o filho, ensinar o que é esse legume, o que é aquele, quer dizer, não é muito mais fácil para o adulto fazer esse imediatismo? Eu acho que o tempo a gente arruma no dia a dia. É uma questão de reorganização da estrutura da família. É lógico que nós chegamos no ponto em que estamos exatamente com a desculpa da falta de tempo. Né? Porque tudo que a gente faz hoje em dia é porque é mais simples, é mais fácil, é mais rápido, né? É mais prático. Então, essa desculpa, né? E é lógico, eu não estou aqui sendo hipócrita, eu também tenho uma vida super atribulada, também sei que é difícil, mas a gente tem que tentar no dia a dia arrumar um tempo para a nossa saúde. Isso é arrumar um tempo para a nossa saúde, é arrumar um tempo para a educação dos nossos filhos, é arrumar um tempo para uma série de valores que têm que ser resgatados. No caso, André, as doenças são relacionadas à obesidade. E outro fato importante também, se por exemplo, uma criança obesa será um adulto obeso. Isso é importantíssimo. Vários estudos mostram que uma criança obesa, ela tem em torno aí de uns 40%, 50% de chance de se tornar um adulto obeso. Já um que chega na adolescência com obesidade, não digo sobrepeso, mas obesidade, tem 70% a 80% de chance de ser um adulto obeso. Por isso que a intervenção tem que ser precoce.
né? Se nós conseguirmos mudar os hábitos de vida da criança precocemente, ou diminuem muito a chance de se tornar um adulto obeso. E da obesidade vem várias doenças associadas. Doenças que antes pensávamos que eram só de adultos, como dislipidemia, que é o colesterol e o triglicerídeos alto, hipertensão, diabetes, doenças que até décadas atrás achávamos que só adultos tinham, e hoje em dia eu tenho pacientes adolescentes já diabéticos, hipertensos, por conta da obesidade. Então isso é um fato muito sério que a gente tem que levar em consideração e que a intervenção tem que ser bem cedo. Mas a partir de que idade a criança começa a ter consciência e se importar com a sua imagem? A criança obesa tende a ter baixa autoestima? Segundo, né, o entendimento nosso da estruturação psíquica, esse tempo da descoberta de si mesmo se dá por volta dos 18 meses. Todos aqui acho que tivemos a oportunidade de ver a criança no colo de sua mãe, diante de um espelho, quando ela olha, né, um pouco surpresa quando ela vê dois. Então é a descoberta que ela não é a mamãe, que ela é ela mesma e que ela é distinta, né? Esse momento é a origem, né, da nossa autoestima, daquilo que a gente chama do narcisismo. É a partir desse momento que a criança começa a se dirigir ao outro, que exerce essa função materna, paterna, o adulto, para ela ter essa devolução de sua imagem como aí reconhecida, né? Criança não gosta de cara feia, mas parece que a gente está num caminho inverso, né? Os pais olham para as crianças para se verem felizes, né? A minha geladeira vai estar cheia de refrigerante, alimentos industrializados, porque isso faz meu filho feliz, né? Então eu acho assim que é muito importante nós adultos refletirmos hoje, porque estamos todos submetidos a essa condição do mercado, sem tempo para refletir e analisar, né, o que é que nós estamos sofrendo, porque não são só as crianças, os males dos adultos são os males das crianças. Então é merecido esse tempo, eu acho que é isso que é muito importante e é que eu quero trazer hoje aqui, né, a esses que estão nos ouvindo, é esse tempo de reflexão. No que é que eu estou sendo implicado nesse sofrimento que se apresenta no meu cotidiano hoje, na vida do meu filho, na minha vida, quer dizer, quem sou eu, que sou responsável, não culpado, né, mas o responsável de conduzir essa pequena vida, que depende de mim, que fatores são esses que eu contribuo, que a Andresa vai cuidar como médica, que a Keila vai orientar, mas eu, enquanto pai e mãe, o que é que estou promovendo de qualidade de vida, de vínculo, de laço afetivo no meu cotidiano? Eu quero agradecer a presença, então, da endocrinologista pediatra Andresa Macedo Teixeira. Foi muito importante a sua participação conosco aqui hoje, né? E lembrar que no próximo bloco teremos a presença da professora e coordenadora da Academia Físico-Forma, Cleide Ema, que vai estar presente conosco aqui. Saúde hoje, 12 anos com você. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar.
Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. O tema em pauta é obesidade infantil. Temos a oportunidade agora de ter conosco aqui a coordenadora da Academia Físico Forma, Cleide Ema Domingues. Cleide, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso programa. A Cleide, ela é personal trainer, ela é coordenadora da academia, né, como eu acabei de dizer, Físico Forma, né? Ela é formada em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, com pós-graduação em Treinamento Esportivo e Personal Trainer. Bom, mais uma vez, é um prazer ter aqui conosco. Voltando então a Marta, que é a nossa psicanalista, existe muita contradição entre alguns pais em relação à alimentação dos filhos. Por exemplo, uma mãe pode querer mostrar a uma filha magra com um corpo perfeito, enquanto o pai mima, deixando a filha muito à vontade. O que isso pode causar? Essa palavra contradição, eu acho que é uma condição que todos nós sofremos, né? O desenvolvimento hoje da biotecnologia nos coloca sempre nessa condição de um excesso de informações, né? Que você pode nos ajudar aqui, né, Keila? Hoje, tal alimento faz mal para a saúde. Amanhã já se descobre outra coisa que faz mal. Quer dizer, os pais hoje, como a gente ouviu no nosso documentário apresentado no início do programa, estão também nessa condição de desamparo, né? Um pai já não sabe mais se ele é o chefe da casa ou não, porque ele perdeu esse lugar de ser o provedor. Então, essa maneira com que a família se estrutura não é sem consequências no cotidiano da vida, principalmente das crianças que precisam dessa referência terceira, que são os adultos, né, para se organizar. Então, quando um pai diz uma coisa e a mãe diz outra, e a gente sabe que a condição da criança é de dependência a esse adulto é a sua referência do mundo, né, essa incoerência de valores apresentados deixa a criança, claro, desorientada, né? É como se a gente estivesse no trânsito e de repente aquela rua que hoje vai para a direita, não vai mais à direita, vai à esquerda. Essa mudança constante. Aí entra um fator interessante. O fato de falar não influencia tanto quanto de visualizar. A criança, ela leva mais em consideração os hábitos que ela está vendo nos pais do que tanto os pais falam. Eu tive um caso assim bem extremo de uma criança numa escolinha que a criança já estava com 4 anos de idade e ela só estava tomando leite, tomava leite. E a gente achava interessante, a criança não consumia outros alimentos, né? E tanto que era oferecido na escola, era oferecido em casa. Só que a gente descobriu, após uma investigação, que a mãe estava numa dieta láctea. Ela só estava tomando leite, as dietas, né, que a gente vê hoje em dia. Então a criança, vendo aquilo,
só tomava leite, porque ela via, né, na mãe que isso era saudável a ela, ou era pertinente a ela consumir. No caso, nós estávamos falando de família, né? Que no caso os pais são um grande espelho na vida dos filhos, né? E com relação à escola, porque a gente vê que nas escolas tem as cantinas oferecem aqueles alimentos bem calóricos, né? Não existe uma orientação para que as escolas não ofereçam alimentos tão calóricos assim, uma restrição nesse sentido? Olha, hoje as escolas já estão bem mais, as cantinas, né, das escolas já tem assim, uma consciência a mais, elas já tiraram muitos alimentos que não podia, está sendo proibido, não pode mais. Então isso aí já está sendo mudado nas escolas, só que ainda falta muito, né? Não só da pessoa que está lá vendendo na cantina, mas sim dos próprios professores e da direção da escola, né? Porque um exemplo assim, por exemplo, eu mandava lanche para meus filhos saudável para a escola, né? Frutas, né? E aí o que aconteceu? Muitas vezes as crianças e os professores tiravam sarro, né? Falavam assim, lá vem a bananinha, um exemplo, né? Então o que aconteceu? A partir desse momento ela não quis levar mais. Então isso acontece muito, a falta da consciência dos professores está orientando também. Não só, né? Porque o refrigerante, eles tiraram os alimentos gordurosos, só que continua o refrigerante. E a gente sabe que o refrigerante, se a criança consumir 500 ml diário, até os 6 meses, não só a criança, mas o adulto também pode ganhar até 15 quilos, não é? Então, eu acho que tem que ir aos poucos também, porque não dá para ser uma mudança tão brusca, porque a criança não vai fazer. Não. A intervenção nutricional, nessa parte de mudança, ela tem que partir desde o ambiente familiar e desde, assim, da criança querer fazer essa mudança. A partir do momento que ela querer, porque a maioria quer fazer essa mudança, né? E começar toda uma mudança no ambiente familiar, de estar ali aquele alimento com mais facilidade para a criança, evitar os alimentos que são mais gordurosos, os alimentos industrializados. Então, oferecer coisas saudáveis e, é claro, tornar isso um hábito, não uma questão de dieta, regime, uma questão de, não, você não pode comer mais isso, você não pode comer mais aquilo, mas assim, começar a mudar o hábito, né? A trazer esses alimentos que são mais festivos para realmente para a hora da festa. Cleide, no caso, nas escolas existe uma disciplina que é educação física, né? Até que ponto ela é importante no sentido de educação física para atividade física, na verdade? Ou ela é simplesmente teórica? Não, ela tem uma parte teórica que eles estão colocando agora e tem a parte física também. Só que muitas vezes eles estão dando mais ênfase na parte teórica de informação, principalmente sobre obesidade, hipertensão, que antigamente não era colocado para as crianças, estão esquecendo o lado que a criança precisa de movimentação. Ela precisa brincar, ela precisa correr. E a educação física, hoje você vê se as crianças aula de educação física. Eu não quero ir para a educação física. Por quê? Porque vai ser na sala de aula. Ela já fica 5 horas, 5 aulas, 4 aulas sentada. Então, antes era uma festa de educação física, hoje não, hoje elas não querem fazer. E também tem que ser uma educação física onde vai trabalhar a coordenação motora da criança, equilíbrio, né? Esse desenvolvimento de esporte que é muito importante, mas o lado onde a criança brinque em grupo, eu acho que foi tirado um pouco isso também, né? Então eles estão se preocupando mais na informação do que na parte prática mesmo, na movimentação da criança. Cleide, hoje em dia os brinquedos estão sendo substituídos por televisão, internet, né? iPads, celulares. Como é que fica a criança nessa jogada e qual a importância que tem isso no sentido de ser uma causa da obesidade infantil? Todos esses brinquedos, essas tecnologias estão fazendo com que as crianças fiquem mais sedentárias, né? E ficando sedentárias, o que vai acontecer? Elas vão ganhar peso, elas vão se tornar mais obesas, né? Então a criança deixou de brincar. Antes ela ganhava uma bola, ela ia para o parquinho brincar, ela ganhava um carrinho, ela ia para a rua brincar. E hoje ela não pode sair, devido à violência e todas essas tecnologias que são mais atrativas. Então a criança deixou de brincar, que é onde que nós temos que tomar
retomar isso daí, fazer com que a criança brinque mais. Porque através das brincadeiras, ela vai queimar calorias, ela não vai ganhar peso. Então ela ficou muito parada, ela está sentada o tempo todo na frente da televisão e, além de tudo, comendo. A gente sabe que, nós vimos aqui num vídeo aqui, que as crianças geralmente ficam até 5 horas na televisão, né? Ou até mais, né? Até mais, né? Isso é um fator importante na obesidade infantil. E o interessante também é lembrar que os pais geralmente gostam de deixar as crianças na televisão para não tomar conta, tá dando trabalho, então coloca na televisão assistindo um filminho. Então isso aí geralmente interfere bastante, né? Eu só gostaria, para terminar, quais são as atividades físicas oferecidas para as crianças em academias? Olha, a natação, né, que a primeira atividade que a criança pode fazer a partir dos 6 meses de idade, a natação, o karatê, que hoje estão procurando muito, né, os pais, o judô, as crianças, o karatê, o judô, o aikido também tem crianças procurando, os pais, né, a brincadeira assim, com treinamento funcional que dá para ser trabalhado muito com a criança, onde vai estar trabalhando o lúdico da criança, está trabalhando coordenação, equilíbrio, agilidade, que é o que a criança precisa trabalhar hoje, né? Então são várias atividades, desde que a criança sinta bem no que ela está fazendo, porque se for uma coisa forçada pelos pais, as crianças não vão fazer. Aí aquilo lá vai se tornar, ao invés de ajudar, vai estar prejudicando a criança. Não pode ter obrigação, no seu desenvolvimento. Né? A criança tem que ser uma coisa lúdica. O que mais chama atenção hoje? O que é lúdico para a criança? A natação. Por quê? Porque a água. Então ela vai estar ali brincando, mesmo que tenha atividade que ela tem que fazer porque a professora vai passar. Então a natação também tem que ser uma atividade mais lúdica, onde está preparando a criança desde os 6 meses de idade, 2 anos, 3 anos, para que lá no futuro, quando ela estiver na terceira idade, ela tenha o prazer de estar fazendo atividade física. Não só a natação, mas qualquer outra atividade física que os pais coloquem a criança, tem que estar desenvolvendo isso na criança. O prazer de estar fazendo e querer fazer até o resto da sua vida, né? Eu quero agradecer a oportunidade, inclusive, que a Cleide, que é educadora física, né? A Keila, né? Que é nutricionista, a Marta Della Torre, que é psicanalista, né? Foi muito interessante a participação de todas, né? Nesse bate-papo. É lógico que a gente não vai esgotar o assunto, impossível, mas valeu a pena como subsídio aos nossos amigos telespectadores. Nós estamos terminando o nosso programa antes, porém nós gostaríamos de prestar uma homenagem à nossa querida amiga endócrino-pediatra que faleceu recentemente, que é a Débora Anne, que participou várias vezes do nosso programa, entre eles um tema que era o diabetes, né? Ela foi muito importante, dando subsídio dessa doença para o nosso programa. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, como nós citamos anteriormente, como foi importante, né, a endócrino-pediatra Débora Anne, que prestou grandes serviços ao nosso programa, né, entre temas como a obesidade. Estamos terminando agora, agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Nosso muito obrigado.